No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje, que começa agora, você confere os seguintes assuntos. Discurso de Bolsonaro na ONU. Apequena o país, dizem diplomatas estrangeiros. Esforço de Bolsonaro para anunciar redução de 30 centavos no diesel é desespero, segundo a Federação Única dos Petroleiros, a FUP. O Jornal da CUT começa agora. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Falando a diplomatas e líderes de todo o mundo, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, nesta terça-feira, dia 20, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi acusado por diplomatas de fazer palanque político ao fazer um discurso sobre problemas internos do país e até indiretamente atacando o ex-presidente Lula, citando um candidato que teria sido condenado pela justiça, quando na verdade o ex-presidente foi inocentado de todas as acusações, inclusive pela ONU. Bolsonaro mentiu sobre a Petrobras, sobre a pandemia, sobre o meio ambiente e omitiu, além dos quase 700 mil mortos por causa da Covid-19 no Brasil, os índices alarmantes de desmatamentos no país. O discurso mereceu duras críticas de diplomatas estrangeiros, segundo o colunista do UOL, Jamil Chad. Jamil Chad ouviu de um embaixador a seguinte frase: "Teu presidente não entendeu onde está, quem ele representa e o cargo que ocupa. Já um diplomata norte-americano debochou de Bolsonaro. Disse, ele, Bolsonaro, mente e acha que nós somos seus apoiadores? Poucos hoje prestam atenção às ruas, as suas, as de Bolsonaro, propostas. Se não fosse o primeiro a falar, dificilmente o mundo estaria escutando o que ele tem a dizer", avaliou um outro diplomata que é da Europa. Bolsonaro foi o retrato de um país apequenado no mundo, que não atua como protagonista e que perdeu seu lugar de porta-voz dos países em desenvolvimento, disse o Jamil Chad sobre a impressão deixada pelo presidente Bolsonaro. A má educação, como Bolsonaro se comporta em visitas a países estrangeiros, chamou ainda mais a atenção do mundo durante o enterro da rainha Elizabeth II na Inglaterra, em Londres, na segunda-feira, dia 19. Todo mundo acompanhou pela imprensa. O presidente discursou em tom de campanha da bancada da Embaixada Brasileira, de uma sacada, na verdade, da Embaixada Brasileira em Londres, aos seus apoiadores que até desrespeitosamente agrediram jornalistas da BBC News, um órgão de imprensa do governo inglês, inclusive motivo de orgulho para os ingleses, dizendo que eles não eram bem-vindos. Veja só, apoiadores de Bolsonaro dizendo a repórteres ingleses na própria Inglaterra que eles não eram bem-vindos ali. Também teve um bate-boca com cidadãos ingleses que silenciosamente protestavam em frente à embaixada pelos assassinados no Amazonas por invasores de terras indígenas. O jornalista inglês Dom Phillips e o ambientalista brasileiro Bruno Pereira. Um dos cidadãos ingleses, inclusive, rebateu indignado a atitude dos bolsonaristas pedindo respeito ao funeral da rainha da Inglaterra. Também ao colunista Jamil Chad, diplomatas estrangeiros declararam que o comportamento do presidente brasileiro em Londres causou consternação, indignação e até vergonha. Na Europa, afirma o Jamil Chad, diversos governos já orientaram as suas chancelarias a manter o mínimo de contato possível com o bolsonarismo e adiar qualquer projeto mais substancial. Ainda nos Estados Unidos, no prédio sede das Organizações das Nações Unidas, da ONU, uma mega projeção, uma imagem projetada no prédio com as palavras mentiroso, desgraça e vergonha brasileira, recepcionaram o presidente do Brasil na segunda-feira à noite, lá em Nova York. As projeções com as palavras escritas em português e em inglês, em cima do rosto de Bolsonaro, aconteceram um dia antes de o presidente abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas, que aconteceu na terça-feira, que a gente falou agora há pouco sobre o discurso. Quem assumiu essa iniciativa, fez essa projeção, foi a US Network for Democracy in Brazil, com dezenas de entidades, universidades e acadêmicos. Ao chegar ao hotel onde está hospedado, Bolsonaro enfrentou um coro barulhento de opositores que gritavam frases como "Ei, Bolsonaro vai para Bangu", se referindo ao presídio do Rio de Janeiro para onde são enviados criminosos de colarinho branco. Segundo relatos, ele e a esposa, Michele Bolsonaro, entraram visivelmente nervosos no hotel. Os opositores também exibiam faixas e gritavam "Quem quer dinheiro, casas, apartamentos, dinheiro vivo, tchutchuca do Centrão, pobres de direita, fora Bolsonaro genocida, Lula vai cuidar, paz, Lula e amor", paz, amor e Lula, entre outras palavras.
Economia. A Petrobras fez um novo esforço de comunicação junto às redações de jornais e mídia, na mídia em geral, na segunda-feira, para anunciar que o litro do diesel nas refinarias vai ser reduzido em 30 centavos, seria reduzido, em 30 centavos a partir dessa quarta-feira. Assim, o valor médio do litro do combustível passa de R$ 5,19 para R$ 4,89. É a terceira queda do preço do diesel que o governo comemora, entre aspas, em pouco mais de um mês. Ainda assim, durante o mandato de Jair Bolsonaro, a alta acumulada é de 164,3%. Em 31 de dezembro de 2018, às vésperas da posse do atual presidente, o litro do diesel custava nas refinarias R$ 1,85. Com essa redução de hoje, a gente repete, vai para R$ 4,89. Essas reduções acompanham a variação negativa do preço do petróleo no mercado internacional nos últimos meses. No dia 15 de julho, o petróleo tipo Brent, referência internacional, estava cotado a $101,16. Hoje era vendido a cerca de $91,78 o barril, uma redução de 9,27% em pouco mais de 2 meses. Naquele momento, o dólar era cotado a R$ 5,42, enquanto nessa segunda estava cotado em torno de R$ 5,16. Portanto, se lá fora o principal indicador para os preços dos combustíveis no Brasil caem obrigatoriamente, a Petrobras tem de reduzir o custo para o mercado interno sob pena de incorrer no mínimo em conduta irregular. E é por isso que a Federação Única dos Petroleiros aponta a ligação entre a intensa publicidade dada, a mais essa redução no valor do diesel, ao calendário eleitoral do Brasil. O David Bacelar, que é coordenador da FUP, ele diz que há poucos dias das eleições aumenta o desespero de Bolsonaro de ter que divulgar uma notícia eleitoreira a cada semana. A gente lembra que esse anúncio foi feito pouco antes da divulgação da pesquisa IPEC, que deu 47% para Lula e 31% para Bolsonaro, aumentando a chance, inclusive, de Lula ser eleito no primeiro turno. A Datafolha da semana passada estava no mesmo patamar. O Lula tinha 45%, enquanto Jair Bolsonaro tinha 33%. A gente falou sobre o preço do diesel, inclusive, na edição anterior aqui do Jornal da CUT, que está disponível, inclusive, para você no radio.cut.org.br. A gente entrevistou o Carlos Alberto Littdamer, que é um líder de caminhoneiros e também diretor da Confederação Nacional dos Transportes e Logísticas da CUT, dos trabalhadores em transporte e logística da CUT, a CNTTL, que fala sobre, o Litt fala justamente sobre o alto preço do diesel, que ainda sufoca tanto os caminhoneiros como provoca ou mantém alta a inflação dos alimentos. O diesel, portanto, continua, apesar dessa redução, continua caro, e o presidente Bolsonaro usa isso como um trunfo, digamos, entre aspas, que não funciona obviamente, mas um trunfo de campanha para dizer que ele está baixando o preço do diesel depois de ter aumentado tanto como aumentou nos últimos tempos. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá.